Pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Na noite de hoje, agradeço o convite da casa para mais uma oportunidade de trabalhar. E, inclusive, esse é o tema da palestra de hoje. Estamos no mês ainda do trabalho, né, mês de maio. E a gente vai falar um pouquinho sobre as formas da gente poder servir, poder trabalhar, no caso aqui de uma casa espírita, um trabalho voluntário, né? Todo mundo que atua numa casa espírita é voluntário, ninguém recebe salário aqui para isso. Então, vamos refletir um pouquinho sobre de que forma a gente pode trabalhar, né? Aqui, seja aqui na casa espírita, seja em algum outro local, né? Voluntariamente, enfim. Acredito que todo mundo já tenha ouvido essa frase em algum momento, né? Que o trabalho dignifica o homem no sentido humanidade, né? Hoje, homens e mulheres têm os mesmos deveres, né? Os mesmos direitos, né? Na sociedade. Porque, para quem já ficou desempregado alguma vez, ou de repente se tem alguém nessa situação, a gente sabe o quanto é difícil você acordar de manhã e não ter uma perspectiva, não saber para onde ir, de que forma ganhar o seu pão de cada dia. Então, trabalhar dignifica o ser humano, sempre. E separei aqui alguns pensamentos para a gente começar a nossa conversa. Essa expressão que a gente viu, né, que o trabalho dignifica o homem, ressalta o valor do trabalho como fonte de dignidade e realização pessoal para o indivíduo e para a sociedade. Seja lá qual for o trabalho que a gente execute, que a gente faça com alegria e que nos dê realização pessoalmente. Claro que a parte material é importante, é necessária, e quantas pessoas muitas vezes estão trabalhando, estão num trabalho e que às vezes não se realizam pessoalmente, estão ali às vezes só por causa do dinheiro, porque é necessário. Quando a gente consegue unir as duas coisas, ótimo. Mas, puxa, eu estou num trabalho que eu não gosto, não quero, estou ali só por necessidade. Vamos em busca de algo que nos realize pessoalmente. E que contribua também para a sociedade, para o local onde a gente vive. Porque sempre a gente pode contribuir. Sempre. E se a gente não está momentaneamente no local que nos realize, que a gente vá em busca, que a gente corra atrás, né, dos nossos objetivos. O trabalho também permite que o indivíduo obtenha o seu sustento, né, material, desenvolvendo suas habilidades, contribuindo para o progresso, se sentindo útil e fortalecendo sua identidade e senso de propósito. Então, tudo isso faz parte do trabalho. E aí, achei interessante essa frase aqui na internet. A gente está vendo aqui, ó, a palavra trabalho na vertical, e em cada letra ali tem uma outra frase, uma outra palavra correspondente, né? Conquista, respeito, dedicação, responsabilidade, dignidade, lutas, orgulho, compromisso. Tudo isso a gente precisa exercitar no nosso trabalho, seja ele qual for. Seja no ganho material, seja no trabalho voluntário, porque se a gente não se dedica, se a gente não tem responsabilidade, se a gente não tem orgulho daquilo que a gente faz, eu tenho orgulho do meu trabalho material. Eu sou jornalista, tenho muito orgulho do que eu faço. Tem muita gente que critica o que eu faço, critica o local onde eu trabalho. Eu tenho muito orgulho, estudei para isso e tenho orgulho de onde eu trabalho. E tenho orgulho do trabalho voluntário que eu executo dentro do meio espírita. Nas casas onde eu faço palestra, onde aqui sou convidado e venho com muita alegria. Na casa onde hoje eu estou presidente da casa, meu pai está aqui comigo, é o vice-presidente. Sentimos muito orgulho daquilo que fazemos, porque é uma satisfação que nós temos ali em trabalhar em prol da causa espírita. Eu tenho certeza que todo mundo que trabalha aqui nessa casa, em outros locais onde eu vou, também estão no local onde estão, porque se dedicam, porque gostam. Então, todas essas características aqui fazem parte do trabalho. E, obviamente que dentro do meio espírita nós encontramos, nas obras básicas, informações sobre o trabalho. No Livro dos Espíritos, por exemplo, temos um capítulo específico que fala sobre a lei do trabalho. Eu separei algumas frases, alguns itens aqui para a gente refletir. E um outro item que está no Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre os trabalhadores da última hora. Que no caso, nós espíritas, né, somos considerados os trabalhadores da última hora. E a gente vai ver um pouquinho o porquê disso. Bom, lá na Lei do Trabalho do Livro dos Espíritos, na questão 674, o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade.
A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. É uma necessidade nossa, o trabalho. Porque senão a gente não progrediria. Se nós não trabalhássemos, se nós não exercêssemos alguma função, nós estaríamos ainda na Idade da Pedra. Tem um senhor que ia lá no centro onde a gente frequentava, e ele sempre que possível ele falava um negócio. A princípio eu achei estranho o que ele falou, mas depois, refletindo, fazia muito sentido. Ele dizia assim: eu jamais gostaria de ganhar na loteria. Eu fiquei pensando, né? Um dia eu questionei ele, poxa, mas por quê, né? Imagina se eu ganho na loteria, aí eu não trabalho mais. Mas que bom, né? Ter dinheiro, não precisar mais trabalhar. Então, mas se eu não trabalhar mais, eu não vou progredir, eu não vou exercitar aquilo que eu faço, eu não vou contribuir para a sociedade. Imagina se todo mundo tivesse dinheiro suficiente e não precisasse trabalhar. O progresso estancaria. Claro, que ter um pouquinho a mais de dinheiro, ter alguma coisinha a mais para a gente fazer, lógico que todo mundo quer, todo mundo gosta. Mas você parar totalmente de trabalhar, parar de progredir, de contribuir para a sociedade, isso seria o contrário à lei do progresso. Porque, como diz Kardec, é uma lei da natureza. Nós precisamos, todos nós, que estamos aqui encarnados, e também quem está no mundo espiritual, precisa trabalhar. A gente vai ver mais para frente aqui que lá no mundo espiritual, a gente não fica sentado em nuvens tocando harpa. A gente precisa também trabalhar do outro lado. E às vezes trabalha-se até mais do que aqui. Então, é uma necessidade, é uma lei da natureza. E aí, separei aqui alguns tipos de trabalho, trabalhos materiais, né, que a gente conhece aqui, né. O trabalho formal, que até pouco... Trabalho formal, que até pouco tempo talvez era o grande sonho de muita gente, né? Você ter registro em carteira, você ter todos os benefícios, né? Mas hoje em dia tem muita gente que já prefere outras modalidades, né? Como, por exemplo, o trabalho informal. Você não tem um registro em carteira, mas você tem uma flexibilidade de horário, você faz o seu horário, você faz a sua forma de trabalho. Tem gente que prefere trabalhar dessa forma. O trabalho autônomo, que também não tem vínculo com ninguém, e também tem essa facilidade, né, de você buscar os seus horários, buscar a melhor forma de você ganhar o seu dinheiro. O profissional liberal, né, tem várias formas, né, várias características, né, do profissional liberal. Normalmente trabalha-se também por conta, às vezes também pode ter o seu registro em carteira. O estagiário, que nas empresas, muitas vezes é o que mais sofre, né, com a pressão dos mais velhos, né, às vezes pela falta de experiência, pela falta de conhecimento, pela falta de vivência, né, no dia a dia, mas muita gente começa como estagiário e progride dentro da empresa. Eu sou um exemplo disso, comecei como estagiário, onde eu trabalho, e hoje estou há mais de 20 anos no mesmo local onde eu trabalho. E é uma grande oportunidade, né, da gente adquirir conhecimento, da gente adquirir experiência de vida. E aí, adentrando a parte que mais nos interessa aqui dentro do meio espírita, que é o trabalho voluntário. É uma atividade não remunerada, que visa fins beneficentes, contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional. Embora a gente não ganhe dinheiro sendo voluntário, isso não nos isenta da responsabilidade. Porque muita gente quer ser voluntário em algum local, mas fica naquela, eu vou quando der. Se não tiver frio, eu vou, se não tiver chovendo, eu vou, se não tiver muito calor, eu vou, ou seja, vai quando quer. Não é assim. Dentro aqui de uma casa espírita, por exemplo, quando uma pessoa não vem, outros que vêm vão ter que se desdobrar para compensar a falta de uma pessoa. Se duas não vierem, é em dobro, hein? Se três não vierem, e assim vai. Agora imagine se todo mundo que é voluntário pensa, hoje eu não vou, mas vai ter alguém lá para cobrir a minha vez. Imagine se todo mundo pensar dessa forma e não vier ninguém. Eu não estou ganhando nada por isso mesmo, não vou ser demitido, não vou sofrer nenhuma penalização. Ser voluntário é ser responsável, seja lá onde for que a gente atue. Então, se eu me comprometo a ser voluntário em algum local,
que eu tenha essa responsabilidade, que eu saiba que num determinado dia da semana, por um determinado período de tempo, eu preciso estar lá. Porque as pessoas daquele local contam comigo. E no nosso caso aqui no meio espírita, não só a parte material conta com o voluntário, a parte espiritual também. Numa sala de passe, por exemplo, ou fluidoterapia, tem centro que não gosta que fale passe, não sei se é o caso aqui, mas... Bom, uma sala de fluidoterapia, tem lá, vamos supor, 5 pessoas, um não vem. A espiritualidade estava contando com aquela pessoa. Aí uma pessoa não vem, vai ter que redirecionar os esforços para os outros 4 que vieram. Se 2 não vêm, aí são 3 pessoas apenas para atuar. E por aí vai. Então, ser voluntário é principalmente ser responsável. Se você não tem condições de abraçar um trabalho voluntário, então não abraça. Agora, não, eu quero ser voluntário, eu quero atuar, eu quero ajudar. Então, se comprometa. Claro que imprevistos acontecem, né? A gente sabe que no nosso dia a dia muita coisa pode acontecer. Agora, tem muita gente que às vezes não vem por simplesmente achar que é voluntário mesmo, então não vai acontecer nada se eu não for. Não é por aí. Nossa consciência precisa estar em dia. Então, sobre o trabalho voluntário, eu faço palestra em vários centros espíritas. E também estou presidente de uma casa espírita. Todo centro espírita precisa de voluntário. E muitas vezes, dentro de um público que vem na casa espírita, tem inúmeras pessoas com potencial de ser voluntário. Só que aí você vai perguntar para a pessoa, não estou preparado ainda, ainda não chegou a minha vez, porque isso, porque aquilo outro. Todo mundo gosta de vir na casa espírita e receber os benefícios espirituais. Será que a pessoa não tem condições de doar um pouquinho do seu tempo? Mas não sei dar paz. Não sei fazer palestra. Não sei fazer atendimento fraterno. Tudo bem. Para isso existem cursos, existem formas de você se capacitar. Agora, o salão aqui foi arrumado, foi limpo por alguém. Ou alguém acha que a espiritualidade se materializou aqui e arrumou as cadeiras e limpou o salão. Alguém fez isso, alguém encarnado fez isso. Isso é um trabalho. Mas vou lá para trabalhar, para varrer chão, para arrumar cadeira? A gente vai ver daqui a pouco um trecho do André, do livro Nosso Lar, que ilustra um pouquinho isso. Todo trabalho é útil. E toda casa espírita precisa de voluntário. Seja lá qual for a necessidade da casa. Uma casa grande, uma casa pequena, todo lugar precisa. E depois da pandemia, a queixa de 99% das casas tem sido, as pessoas não voltaram depois da pandemia. Muita gente preferiu ficar em casa. Ficou cômodo ficar em casa. Eu faço evangelho na minha casa, assisto a palestra em casa, o que é importantíssimo, né? As ferramentas virtuais que a gente tem. Mas e a presença física? Uma casa espírita existe fisicamente. E precisam de pessoas aqui, encarnadas, para fazer. Tudo bem, cada um no seu momento, cada um na sua necessidade. Tem muita gente que às vezes não tem mais condições de sair de casa, né? Enfim, pela idade, uma série de coisas. Mas quem tem possibilidade e não faz, e tem potencial para isso, né? Talvez seja a hora de refletir um pouquinho a respeito. Bom, nós espíritas, então, somos considerados os trabalhadores da última hora. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo específico sobre isso. Separei aqui alguns trechinhos apenas para refletirmos. Espíritas, todos vós sois os trabalhadores da última hora. Todos viestes quando chamados para a encarnação. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que aceitasses o convite? Quantos estão aí recebendo o convite, sendo chamados, mas se fazem de surdos? Ainda não é meu momento, ainda não estou preparado. É o livre-arbítrio de cada um, mas depois não reclama. Quando as coisas não dão certo, você tem potencial para também servir, e não só ser servido. É muito gostoso vir aqui e receber os benefícios espirituais, mas e se a gente tem condições de doar um pouquinho e não faz, seremos cobrados pela nossa consciência um dia. Para Jesus,
Os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés, os apóstolos, os mártires, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas, que vieram por último e receberão uma recompensa maior, pois aproveitam o trabalho dos seus antecessores e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Nós já temos uma bagagem anterior de conhecimento, de legado deixado, né, por todas essas figuras aí, e dentro do meio espírita também, quantos e quantos nos antecederam, para estarmos aqui hoje, numa casa espírita, denominada Centro Espírita. Alguém já parou para pensar o trabalho que Kardec teve? Para quem assistiu o filme do Kardec, sabe do que eu estou falando. Quem não assistiu, recomendo. Depois, eu já assisti várias vezes o filme, toda vez que eu assisto o filme do Kardec, eu fico com aquela sensação, puxa vida, ele poderia ter desistido da sua missão. Ele poderia ter parado. Porque ele sofreu perseguições, né? Sofreu várias situações que muitos de nós, no lugar dele, teríamos parado. E se hoje nós temos o legado deixado por Kardec, temos que ser gratos a ele pela sua coragem, pela sua dedicação, pelo seu trabalho. E nós, o que estamos fazendo? Diante de todo o legado que nós já recebemos, estamos honrando esse legado? Muitos não. Muitos simplesmente, depois eu faço. Na próxima encarnação eu faço. Muito cômodo a gente falar isso. Na próxima encarnação a gente faz, sendo que agora é a nossa melhor oportunidade. Porque nós temos, além de tudo, o conhecimento à nossa disposição. No Livro dos Espíritos, o espírito, quem está no mundo espiritual, também trabalha como o corpo. E toda ocupação útil é trabalho. Quer dizer que quando eu desencarnar eu vou continuar trabalhando? Sim, talvez não na mesma atividade ou na mesma coisa que a gente fazia aqui. Mas continuaremos trabalhando, porque é uma necessidade. E aí eu trago o exemplo, que eu gosto muito de usar, do André Luiz. Para quem já leu o filme, para quem já leu o livro Nosso Lar, para quem já assistiu o filme Nosso Lar, vai se lembrar daquela passagem que o André Luiz foi conversar com o ministro Clarencio. Porque ele queria visitar a família. E ele foi orientado que para visitar a família ele precisava ter méritos, precisava ter o chamado bônus hora, que é, digamos, a moeda lá da colônia Nosso Lar. Mas para isso ele precisava trabalhar. E aí ele foi ao encontro do ministro Clarencio. E ali no Ministério do Esclarecimento ele percebeu que as pessoas, tinham lá um monte de gente para ser atendido, e as pessoas eram atendidas em duplas, até para facilitar o entendimento e a compreensão das pessoas, né? Isso tem no filme, inclusive, essa cena. Bom, o André Luiz foi lá, ouviu daquela senhora que estava junto com ele um monte de lamentações, um monte de queixas, porque a senhora estava lá há vários anos no Nosso Lar e pouco tinha contribuído. Nada servia para ela. Tudo para ela era, isso não serve, isso não dá, isso e aquilo. Ouviu um monte de reclamações e ouviu também entre aspas, o sermão do ministro Clarencio para aquela senhora, que nada servia para ela. E diante de tudo isso que ele ouviu, o André Luiz ouviu, e aí quando chegou a vez dele, ele falou para o ministro Clarencio: tomei a liberdade de vir até aqui, pedindo um trabalho, qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Mas o André Luiz queria qualquer trabalho? O André Luiz tinha sido médico aqui na Terra. Não sei se tem algum médico aqui, mas normalmente muitos médicos olham as pessoas com um olhar superior. Acham que são os donos da verdade, se acham as melhores pessoas do mundo, tratam muitas vezes as pessoas com desprezo, que o André Luiz também fazia isso. Principalmente as pessoas que não podiam pagar, ou pagavam um pouco, aquela senhorinha que ele atendia no final de tarde, tratava com tão mau gosto. As pessoas que pagavam, logicamente, ele tratava bem. E assim até hoje acontece na nossa sociedade, infelizmente. Mas, enfim. Bom, André Luiz foi lá pedir qualquer trabalho. Mas o ministro Clarencio caiu na conversa dele. O trecho é bem longo, tá? O capítulo 13 e 14 do Nosso Lar, que depois quem quiser ler com mais calma, né? Separei só alguns trechinhos aqui. Verbalmente,
pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra, e discorre um monte de outras coisas para o André Luiz. Ele ouviu tudo aquilo, né, pacientemente, e aí vira para o ministro Clarencio e diz: generoso benfeitor, compreendo a lição e curvo-me à evidência. Submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Mas ele ouviu um sermão gigantesco do Clarencio. Só não coloquei aqui porque senão ia ficar muito longo. Mas recomendo depois, quem tiver curiosidade, né, capítulos 13 e 14 do livro Nosso Lar, e no filme também tem essa cena muito, muito marcante. Mas o André Luiz, para chegar nesse ponto, ele precisou realmente cair a ficha dele. E quantos de nós, ainda encarnados aqui, não caiu a ficha para a gente? Como eu disse, quantos de nós acha demérito trabalhar na casa espírita para varrer o chão, para arrumar a cadeira, para encher copinho? Porque muita gente quer trabalhar na casa espírita, na sala de paz, ou quer fazer palestra, ou quer fazer atendimento fraterno, enfim. Quer as atividades mais nobres da casa espírita. Mas é só isso? É só disso que funciona uma casa espírita? O André Luiz começou a varrer no chão lá nas câmaras de retificação, limpando o vômito das pessoas que chegavam lá. Mas no começo, quando ele viu aquilo, isso aqui é trabalho para enfermeiros. Né? Tem uma cena do filme que ilustra isso. Aí ele caiu em si, ele percebeu que todo trabalho é útil. Então por isso que eu, particularmente, gosto muito do exemplo do André Luiz. Porque ele se assemelha a muitos de nós. Muitas das atitudes que ele tinha quando encarnado, e quando logo que foi resgatado na colônia Nosso Lar, se assemelha a muitos de nós. Então, se nós não queremos repetir os mesmos erros do André Luiz, que a gente aprenda com o que ele nos trouxe de ensinamento. Está no livro, está no filme. Vamos cair a ficha de cada um. Acordar para a realidade e arregaçar as mangas e trabalhar. Porque é para isso que a gente está aqui. Não estamos aqui à toa. E quem está no mundo espiritual também não está tocando harpinha. Não está sentado nas nuvens. Lá também é trabalho. Trabalho árduo. E trabalho lá também não falta. Mais adiante, ainda no Nosso Lar, tem essa frase que acho que todo mundo já ouviu em algum momento. Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E às vezes aparece e o servidor se faz de desentendido. Muitos de nós alegamos demência. Ainda não estou preparado. E a pessoa às vezes está preparada sim. Então, vamos parar e refletir sobre as nossas atitudes. Tenho condições de fazer algo e não faço, serei cobrado um dia por isso. Por alguém num tribunal de inquisição? Não, pela nossa própria consciência. Quando a gente chegar lá no mundo espiritual, poxa, você teve a oportunidade de fazer, por que você não fez? Então, antes de chegar lá, vamos acordar para a vida agora. Vir à casa espírita não é simplesmente assistir uma palestra, tomar o passe e ir embora. É refletir sobre tudo aquilo que é falado. Aqui a casa oferece grupo de estudos também. É refletir sobre aquilo que é estudado e pôr em prática, da porta do centro para fora. Porque aqui dentro é muito gostoso, é muito cômodo. É fácil ser espírita dentro da casa espírita. E da porta da rua para fora. É ali que a gente precisa exercitar o que a gente aprende aqui, o que a gente aprende lendo livros, assistindo filmes, enfim. As várias modalidades hoje que o Espiritismo nos oferece. E aqui alguns exemplos. Na era de influenciadores digitais, esses são os nossos grandes influencers. Como eu já falei, Kardec poderia ter desistido da obra, poderia ter parado. Queimaram-se os seus livros. Ele ficou muito chateado com isso a princípio, mas depois ele percebeu que foi uma grande propaganda para a doutrina espírita. Se ele tivesse parado, se ele tivesse escrito só o livro dos Espíritos, o que já seria algo valioso, mas ele escreveu outros 4, a Revista Espírita, enfim, todo o seu legado. Chico Xavier, mais de 450 livros. E quando ele chegou no livro 100, ele ainda deu um toque no Emmanuel, tá bom já, né? Eu falei, não,
Seu trabalho ainda nem começou. Mas ele pediu para parar. Mas foi alertado. Você tem o direito de parar, mas as consequências não serão tão boas assim. Imagine se o Chico tivesse parado. O Chico tinha problemas de saúde. Até quase o fim da vida ia no centro espírita. E nós, muitas vezes, por qualquer dor de cabeça, às vezes a gente não vem. Por qualquer coisinha, a gente fica em casa. Se tem qualquer outro atrativo, a gente não vem. Ah, é feriado? Vou emendar o feriado e vou viajar. Tudo bem, é o direito de cada um, né, ter a sua vida também, usufruir da sua vida, mas e o compromisso espiritual que a gente assume? Já falei aqui, acho que numa outra oportunidade, e volto a repetir. Um centro espírita é um hospital, é um pronto-socorro espiritual. Pronto-socorro fecha? Não deveria, mas infelizmente alguns fecham. E o trabalho para as pessoas encarnadas e desencarnadas que dependem desse ambiente. Vou usar de novo um exemplo, acho que eu já falei aqui. Fui fazer uma palestra no centro espírita, ao final da palestra um senhor veio me procurar. Que eu falei sobre fechar em Natal, final de ano. Falei, olha, no centro onde eu frequentava em São Paulo, a gente ficou na dúvida se fechava Natal, final de ano. A gente resolveu abrir. Foi uma pessoa só no centro. Essa pessoa tinha ido lá porque ela queria se suicidar. E ela encontrou o centro com as portas abertas e recebeu ajuda e evitou algo que seria trágico. E se o centro tivesse fechado? Por aquela pessoa, ele falou, por aquela pessoa valeu a pena ter aberto o centro. E nós, muitas vezes, por qualquer coisinha, feriado, vou fechar. Natal, final de ano, vou fechar. Então, aquela máxima de que um centro espírita é um hospital, um pronto-socorro espiritual, melhor rever esse conceito. Né? Divaldo Franco ainda está entre nós, né? Quase 98 anos, ele fez recentemente, mais de 200 livros publicados, palestras em vários locais do mundo, levando o nome do Espiritismo, divulgando o Espiritismo. Poderia estar sempre deitado na cama, né? Ah, estou doente, né? Chega, né? Já trabalhei bastante. Não, continua trabalhando, continua exercendo a missão que lhe foi dada. Então, esses são os nossos influencers. Esses daqui, para nós que nos dizemos espíritas. Não esse monte de gente que está aí nas redes sociais e não contribui em absolutamente nada para a nossa vida. Mas nós seguimos e nós enaltecemos essas pessoas, enquanto esses daqui que trabalharam e trabalham arduamente em prol de um bem maior, muitas vezes a gente sequer se lembra. A gente vem na casa espírita, usufrui dos benefícios espíritas e se esquece que por trás aqui de uma casa espírita, quantas pessoas já não trabalharam em prol da doutrina? Felizmente, ainda muitas pessoas continuam trabalhando, continuam fazendo, mas muito mais gente poderia fazer. Estamos longe de ser um Kardec, um Chico, um Divaldo, mas a gente pode fazer aquilo que está ao nosso alcance. E a gente não faz. A gente fica parado esperando alguma coisa acontecer. Não, vamos fazer. Pela casa que a gente trabalha, pelo movimento espírita, se for o caso, enfim. Esses são os nossos influencers. Nunca se esqueçam. Quando a gente pensar em influência digital, lembrem-se, Kardec, Chico, Divaldo, entre outros. São os nossos grandes exemplos. Essa moça aqui fez uma palestra online uma vez para a gente, na época da pandemia, que a gente estava com o centro fechado. O centro onde eu trabalho é um centro voltado à assistência espiritual aos animais. E ela também trabalha no centro em São Paulo, tem as mesmas características. E aí, na conversa que a gente estava falando sobre responsabilidade de trabalho, enfim, ela soltou essa frase, que inclusive eu fiz questão de ir no YouTube e transcrever exatamente do jeito que ela falou, porque às vezes eu falo, você está exagerando. Está lá. A live foi no dia 31 de março de 2022, está lá no nosso canal no YouTube, quem quiser assistir por volta do minuto 35. Eu acho que o trabalho espiritual é tão mais importante que o trabalho material. Então eu só falto no trabalho espiritual pelos mesmos motivos que eu faltaria no trabalho material. Porque muita gente alega, no centro, vou quando eu quero, quando der.
Mas, repito, a responsabilidade de um voluntário é tão ou mais importante que um trabalho material. Na verdade, a responsabilidade é a mesma. A diferença é que o nosso trabalho material a gente recebe financeiramente para isso. No trabalho voluntário, a gente recebe outros benefícios. É que muita gente, às vezes, não parou para pensar nisso. Então, essa frase, para mim, me marcou bastante. A Tatiana Calito, ela é médica, ela é nutróloga e atua também numa casa espírita e deixou essa frase aí que, para mim, foi marcante. Às vezes eu falo para algumas pessoas, que exagero. Tá bom, cada um no seu momento. Se você acha que o trabalho voluntário não é importante, então deixe de ser voluntário, simples assim. Deixe de exercer uma oportunidade gigantesca que você tem, um potencial gigantesco que você tem, e aí pare de reclamar, pare de falar. Mas se você abraçou um trabalho, se você se comprometeu a algo, se dedique a ele. Porque muita gente conta com ele, com o seu trabalho. Na parte material e na parte espiritual também. Então, essas são as reflexões para a noite de hoje. Que cada um reflita sobre aquilo que tiver condições de colocar em prática, mas que a gente nunca se esqueça que o trabalho nos dignifica. Dignifica a nossa alma, dignifica a nossa vida material. E que a gente faça tudo aquilo que a gente puder, dentro das nossas possibilidades e limitações. E ajuda nunca vai faltar. Tenho certeza disso. Uma ótima noite a todos e que Jesus esteja presente sempre no coração de cada um de vocês.